Obrigado. Bem-vindo, Antônio Gutmann, na Prazer. sala com Poesia Cult. Obrigada pela sua presença. E o Antônio Gutmann, para quem não conhece ainda, ele é um médico patologista e poeta nas horas vagas. Natural de São Luís do Maranhão, reside no Rio de Janeiro. Pertence à APERJ, que é a APERJ, é a Associação Profissional de Poetas do Rio de Janeiro, a Sobramerge, vai explicar isso depois o que é, a Abrames, a UB, que é a União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, e ele é acadêmico emérito e fundador da Abrames, Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Agora está. Foi. Agora foi. Agora foi. Tem 7 livros publicados e participação em várias coletâneas. Ele é secretário-geral da Abrames, da diretoria 2009 a 2011. E é vice-presidente também da Abrames, da diretoria 2011 a 2012. Bem-vindo. Bem-vindo ao nosso Na Sala com Poesia Cult, Antônio Gutmann. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo. Bom, vamos às perguntas. Por favor, pode prazer falar. todo meu. Vamos lá. Pode falar. Só explicar um pouco a Sobrames, que ela não soube, a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores do Rio de Janeiro. A Sobrames tem em cada estado brasileiro, tem a Sobrames. Tem Sobrames no Maranhão, Sobrames no Piauí, Sobrames na Bahia, Sobrames no Rio Grande do Sul, Sobrames no Rio de Janeiro. E a Abrames é uma só, são 50 médicos fundadores, e eu fui um dos convidados a se fundar essa Abrames. A Academia Brasileira de Médicos e Escritores só tem uma, no Brasil todo. É isso. Olha, a Sobrames é regional. Tá bom? Tá bem. Obrigada aí pelo esclarecimento. Tá. Mas vamos lá. Você é médico, legista, né? E ainda tem tempo, né, nas horas vagas de fazer poesia. Começou, essa sua verve poética, como foi que se iniciou isso? Sua jornada, uma correção, eu não sou médico legista, eu sou médico patologista. O médico legista, ele abre o cadáver em caso de crime, de suspeita de alguma coisa. E o patologista abre em caso de doença. A diferença é essa. A gente não abre crimes. Crimes é com legista. Nosso caso, eu sou médico patologista, que eu até abri hoje em dia, só vejo cito. Até me emociono quando a saudade bate. Eu não faço mais necrópsia. Eu só vejo lâmina de citologia, infelizmente. Mas a vida é assim, cada dia numa situação. O que acontece foi o seguinte: eu dava muita aula de sistema nervoso central lá na antiga Pioneiras Sociais, que agora é INCA 3, o INCA pegou vários hospitais. Então, na antiga Pioneiras Sociais, eu escrevia umas historinhas, a saudade do neurônio, eu pegava a célula nervosa e escrevia, eu ia escrevendo assim, a reclamação da micróglia. Imagina se micróglia vai reclamar de alguma coisa, sabe? Então eu escrevia. E com isso aí eu comecei a juntar o útil ao agradável, a parte baseado na ciência, para facilitar o estudo do sistema nervoso central, que é um pouco enrolado. Então eu facilitava, o aluno chegava, o aluno médico que eu estou falando, ele chegava, olhava e falava, mas interessante. E alguns até mudavam para neurologia, vou fazer essa especialidade, porque aí estaria mais em contato com a célula, está entendendo? Apesar de ele ter neurologia, a parte clínica do sistema nervoso central, mas ele tendo essa base da neurocitologia, ele fica mais fácil para ele entender alguma coisa do ser humano, do psique do ser humano, que é mais complicado ainda, né?
Então é isso aí. Aí eu, aos pouquinhos, fui mudando e escrevendo. E um dos meus primeiros livros é o Caminhos, que é isso aqui. Não sei se Aí, dá para Caminhos e tá, tá. Encontros. Isso. Encontros. Aí eu comecei a escrever, mandei até para o Caio Trindade, nosso grande amigo, saudade dele. Saudade, saudade. E ele falou, e você aí corrigiu alguma coisa do livro, óbvio, e me deu muita força. Aí eu fui escrevendo. Hoje tem 7, 8 livros publicados e tem muita coletânea. Eu estou fazendo agora um livro com o Cláudio, que ele Jó. trabalha comigo, com o Cláudio. Ele Isso. trabalha comigo lá no hospital e ele é fotógrafo, estetologista. E estamos fazendo esse aqui, um clique na poesia. São Olha, fotografias de Paquetá, é fotografia com poesia. Então ele mandava fotos de. Por exemplo, essa aqui. Ele mandava fotos e Olha, eu que lindo. botava um poema em cima. Ah, Entendeu? Então ele mandava 3, 4, e o cara. O Emílio está morando até em Paquetá. Então é uma propaganda de Paquetá e facilitou muito o nosso trabalho. E é um clique na poesia, deve sair em maio. E eu estou fazendo outro também com o doutor, esse é médico, até psiquiatra, doutor Doroilton Laroca, Facetas do Amor. Ele está fazendo um livro e me convidou para participar. São poemas mais românticos, diferente da minha área, que é mais cômica, né? Mas ele, de vez em isso quando, ele aí. descreve alguma coisa sobre a lua, sobre o amor, e vai levando. É isso aí. E tem Ah, outros vai. livros aqui publicados. Fala, meu amigo. Não, tu já fez uma narrativa, a narrativa toda aí, explicou bastante. Gutmann, quais são as principais influências literárias, Gutmann, na tua vida? Quais Ah, grande escritores hoje que pergunta. você mais gosta? Grande pergunta. Quando a gente começa nessa parte de literatura, começa Drummond, começa com as pessoas mais importantes, entre aspas, todo mundo é importante. Mas aos pouquinhos você se direciona para uma pessoa que fala um tipo de literatura que você acaba escrevendo daquele jeito. Leminski. Leminski, eu gosto do Leminski porque, além dele escrever pouco, e ele não enrola, ele vai, pá, é escrita pequena. É o Leminski, é um cara que me influenciou muito, todo mundo sabe disso. Já fiz várias palestras sobre Leminski, eu estudava Leminski, hoje parei tão pouco, mas eu li muito sobre Leminski. E, e o Bukowski. Bukowski é um sujeito, ele nasceu na Alemanha, depois foi para os Estados Unidos e começou a escrever com 50 anos de idade. Trabalhou no Correios, lá nos Estados Unidos. Charles Bukowski. É um E, marginal, entre aspas, porque eu gosto de marginal, não que o marginal ele escreve à margem. Esse Bukowski, ele era um cara tão interessante que muito. ele gostava de 4 coisas: mulheres, bebida, corrida de cavalo e música clássica. Rapaz, eu achava interessante o sujeito, ele só ouvia música clássica. Mac FM, se tivesse essa rádio lá, ele só ouvia Mac FM, só. E os livros dele, além de ter mulheres, bebida e corrida de cavalo, tem muita coisa de Vivaldi, Beethoven, Brahms, Shostakovich, ele cita isso no livro. Então eu fiz um trabalho sobre essa. Eu achei muito interessante um cara que gosta de corrida de cavalo, mulher e cachaceiro, Pô, falar de Beethoven. Pô, isso. é uma coisa interessante. Aí me chamou a atenção esse aspecto, que todo mundo, o cara só ouvia isso, ele não ouve popular nenhuma. Beatles, ele não quer saber disso, é só música clássica. Eu achei interessante nesse aspecto. Então, o Leminski e o Bukowski me influenciaram muito, mas o Bukowski é mais assim, que eu tenho muito livro dele, quando você se com uma pessoa, você começa a procurar livro dele, você sai procurando aí. Então, eu tenho acho que uns 15 livros, quase a coleção toda, não tem livro que não chegou aqui. Os livros que chegaram aqui, até o Catunda me deu um livro do Bukowski, mas em inglês. Eu falei, pô, vou tentar ler. Dá para ler em inglês, mas, pô, com os livros em português, a maioria dos livros dele estão em português. Mas ele achou um livro lá na Europa, que o Catunda vive 6 É, meses aqui e 6 meses na Suíça. nosso Então, amigo não sabe isso, ele não 6 meses. para, ele não para. O cara é meu Isso. vizinho na Bolívia e mora lá na Suíça. Pô, então, aliás, nós vamos fazer estamos fazendo um livro, eu e o Catunda, só sobre frases.
Tem mais de 1000 Olha, frases. Ele está fazendo uma seleção, deve sair em dezembro. Umas frases meio malucas que ele gostou de mim, e eu gostei dele. Foi aquele, sabe, aquele amor assim? Tá, estão fazendo um livro. Eu e o Catunda. Mas é isso. Vamos lá, outra pergunta. Eu não, falo muito. você é uma pessoa muito. Justamente você entrando, falando do Catunda, da tua trajetória, um pouco do Trio Los Três. Foi aonde eu lhe conheci, bem dizer, né? Fora isso, vou fazer aqui uma louvação aqui ao nosso querido amigo João, né? João. Que partiu aí, ele seria um dos nossos entrevistados, infelizmente não deu, estava na nossa lista para ser entrevistado, mas infelizmente não deu. Então, João, né? Então, que nós já estivemos juntos aí, e ali, junto a isso, na sua trajetória, eu vou incluir o Trio Los Três. Fala um pouquinho desse grupo que fez maior sucesso aqui no Rio de Janeiro, aqui, né? Em todas as poesia. Sarau. Um dos participantes dele é o nosso amigo que também já faleceu, Reinaldo Sanches. Correto. Esse Reinaldo Sanches, que mineiro, desconfiado de todo mundo, ele não falava assim, quer dizer, cumprimentava, mas a gente não tinha um contato direto com nada. Várias vezes eu sentava assim num lugar, ele ficava distante. Depois ele começou com mais aulas com o Caio Trindade, e o Caio Trindade falou: olha, vocês poderiam fazer um trio, eu tenho uma pessoa que gosta muito de escrever curtinho, Antônio Gutmann. Aí ele começou a se aproximar de mim. Rapaz, ele ficou meu amigo tão grande que ele só saía quando eu saía. Ligar para mim, ele mora no Leme. Ligar, você vai à reunião? Eu falei: rapaz, eu estou com uma dor de dente, eu não vou não. Ele não ia. Ele só ia quando se eu fosse, ele ia. E outra coisa, a gente sentava junto. E esse negócio de pagar um chopp ou coisa, isso é besteira entre nós. Depois a gente acertava. E ele ficava uma arara, quando está assim, chega uma pessoa do meio poético, mas ele não tinha contato, não conversava com muita gente. Mineiro, imagina. E ele ficava uma arara, que o cara ficava beliscando lá a comida dele e saía e ia embora, não pagava porra, droga nenhuma. O cara ficava uma arara, fala: pô, esse cara aí tentou aqui e não comeu nada. Eu falei: é assim mesmo, esquece isso aí, vamos embora. Toca o barco aí. E fizemos um trio com o Fernando Sá e o Reinaldo Santos. Esse livro aqui, Pagando Micros, que é do Caio Trindade, que fez o livro. O livro tem umas. Esse aqui, Pagando o Fernando Sá, naturalista tarado, ele só come o couvert. Porra, o cara escreve isso. Naturalista tarado. Porra. Reflexão na sarjeta. No meio-fio, uma vida por inteiro. Isso é louco. Bicho solto, assuma seu sexo antes que seu sexo suma. Porra, o cara era masoquista, me esgana que eu gozo. Quer dizer, umas frases meio malucas. Essa aqui, Gostei. Essa aqui do Reinaldo Sanches. Supositório, tímido, só entrava pelos fundos. Pô, o cara escreve um troço desse, cara. Corre Damião no Rio, corre que lá vem bala. Quer dizer, uma saudade, rapaz, que esse cara deixou, que o filho dele, do Reinaldo Sanches, escrevia pro Cacete e Planeta. O cara tinha um humor. Eu falei: pô, vamos ver se o Jô nos chama para fazer uma entrevista. Você sabe que a gente ia a tantas reuniões que um pessoal viu a gente no Jô. Nós nunca fomos ao Jô. Aí, cara, vi vocês no Jô. Mentira, desgraçado. Eu falei: cara, você viu? É fantástico, então, porque nós não fomos ainda. Vamos ser convidados. Pô, mas é isso. Sensacional. Então, o Trio Los Três, explicando bem ao público, era você, Reinaldo Sanches e Fernando Sá. Grande Fernandão. Ele vai seguir. Fernandão está lá em Petrópolis, vai voltar para o Rio, Então, gente boa ele. Gente muito boa. E tem outro trio aqui. Aí me chamaram para fazer um trio. Eu, o Dalmo Saraiva, que faleceu, e o Jorge Ventura. E tem Jorge Ventura.
fizemos um trio também, Isso. e foi sucesso aí, foi Foi andando, vendeu. sucesso. É bom, trio é bom, a coisa. Agora Muito estamos engraçado, recoletando, muito. E você, estamos Eu lembro que vocês se apresentaram muito no Poesia Simplesmente, não é? exatamente. A gente se apresentou muito no Poesia Simplesmente e em outros que chamavam a gente. Eu fui um engraçado que eu estava lá na Lagoa, fui convidado para uma reunião lá na Lagoa, cheguei lá, os poetas, tudo lá. Rapaz, olha, aí eu comecei a falar minhas frases e tinha um sujeito, não sei se eu contei isso, o cara não ria de jeito nenhum. Eu cismei com ele, aí fiquei encarando ele. Falei, só sai daqui quando esse cara sorri de alguma coisa. E o cara nada, o cara falava umas coisas engraçadas, uma mais ou menos, mas outras engraçadas. O cara, todo mundo rindo, e ele sério. Aí uma hora lá ele deu um sorriso assim, um fechado, abriu a boca, aqueles dentes escancarados. Falei, pô, aí sorriu. Aí eu falei, pô, aí saí de lá satisfeito, mano. Deu um sorriso, É um um meio pequeno sorriso. sorriso. ai, Guti, meu Guti, vai lá, ela vai te fazer. Fala. Sabia que a entrevista é assim, vai. Vai, sabia. Pode interromper e vamos tocando aí. Controla a hora. Tá bom. Vai lá, minha filha. Bom, como é que você vê o papel da poesia na sociedade atual? Você acha que ela pode ter um impacto Ah, significativo, sim. influenciar? Claro, isso é influenciar muito, é importantíssimo isso. Quando você entra eu estou falando de mim, quando você entra no meio poético, existem 60 eventos poéticos no Rio de Janeiro. 60, imagina. Então o Reinaldo Santos me chamava para os eventos e me aconselhou até a comprar uma chave com uma lanterna na chave para não acordar a mulher. Eu falei, cara, chegava 2 da manhã, tem reuniões que começam 10 da noite, 11 Ai, da meu noite. Eu Deus. falei, pô, eu estou dormindo devido à idade, 9 horas eu estou dormindo. O cara começa, te chama 7 da noite, começa a reunião 9 horas. E eu ia nessas reuniões, no início e coisa. E respondendo a sua pergunta, a parte poética é muito importante divulgar. A primeira coisa é divulgar a poesia, porque ela salva vidas até. Até melhora o seu relacionamento com outras pessoas. Isso é uma análise. Então, em vez de você pagar um psiquiatra, ficar lá deitado conversando as besteiras tuas, daí coisa, você vai e escreve, que é bem melhor. Atualmente, meu psiquiatra é, como é que chama essa ginástica? Pilates. Fico lá, rapaz, me acaba. Segunda e quinta, meu psiquiatra é esse Pilates. É, Acaba comigo, meu joelho, eu operei até o joelho. Joelho arrebentou o joelho. Rapaz, olha, depois que a gente levantou, nós devíamos andar de quatro. Esse negócio de andar em pé não dá é, certo. nós Você tem que nascemos andar para de ser quatro. Passa a quadrúpede andar de mesmo, é quatro que verdade. você vai ficar bem. Esse negócio de andar. E a poesia, ela salva vidas. Eu acho que é uma coisa muito interessante você escrever. Em É, todos os aspectos. Até aspecto político, que eu não gosto de me meter, mas aspecto político, aspecto até de desabafo. É importante. Você está com raiva, alguma coisa, você acaba escrevendo alguma coisa. Alguém vai gostar. Porque esse negócio de você pedir opinião é fácil, mas às vezes. Um dia, aconteceu comigo, eu escrevi um livro, a minha tia, que é literata, essa é literata, chegou e falou: o melhor poema é esse aqui, era o poema que eu ia tirar. Você vê, depois desse dia, eu falei: olha, não quer saber de uma coisa? Eu não vou bater tudo, alguém vai gostar de alguma coisa. Pô, senão você fica maluco, como é que você vai escolher? A mulher literata escolheu um poema que eu ia tirar, e ela sabe, conhece, é formada em literatura. Pô, eu sou não, formado em rir, medicina. rir Não. salva muitas vidas, né? Só o fato de você rir, né? Eu Ah, gostei que você falou, eu não saio daqui enquanto aquele sujeito não esboçar um não, sorriso, exatamente, né? exatamente. Eu Ele deve riso, chegar em casa, pô, tinha um maluco me olhando lá, vai ficar meia hora explicando para a mulher que o cara estava me olhando, queria que eu sorrisse, aí eu acabei sorrindo lá, uma frase que ele falou lá, agora acabou. Isso modifica até a pessoa. Na próxima reunião ele já vai chegar. Não, na próxima reunião ele já vai chegar sorrindo, já vai chegar, oi, já, bom dia, dá uma gargalhada, boa tarde, já ri de novo. O cara vai ficar rindo a beça aí, vai, que facilita a vida dele. Guti, tem um pessoal, só uma coisa, né? Tem um pessoal que vai aos hospitais, não é, para Ah, fazer sim. teatro, é, né?
É. palhaços, tudo, para fazer o paciente sorrir. Isso é Dá- importante. A É, Aperj está fazendo isso. Eu, É, Antônio Gulli, seu Jorge, eu não faria isso, porque eu não gosto de ver. Pô, aqui, ó, para mim não dá. Para mim não eu dá. também, Ver modéstia à parte, sofrimento. eu também não Porque vou, não. ali, Fui não, convidado eu estou já, fora. não. Vou fazer com criança doente, essas coisas, eu não estou É, fora. Pode me chamar, eu não vou. Até isso. facilitado, porque eu entrei no INCA em 1980. Estou lá há muito tempo, conheço o pessoal, mas nesse aspecto ia acabar comigo, ia estragar, não vai dar certo. Não vou, manda outro. Tem gente que gosta, vai lá, É, conversa, isso. mas passa a mão na cabeça. É, É, quem eu consegue não. ir, eu acho que faz um Não, trabalho é muito um bom com trabalho os pacientes. importantíssimo. Tem eu, gente por que faz exemplo, isso. Consultoria é muito bom. por exemplo, também não gosto, não. Vai lá, minha filha, vai lá, porque isso aí eu, sou eu. Planos Bom, para o Augusto, futuro. mas tu até me tirou assim. Agora tem uma pergunta aqui, cara, tu é demais. Eu vou. Planos para o futuro, né? Ah, é. O Guti te explicou mais ou menos, né? Quais são os seus planos para o futuro? Quais são os seus planos para o futuro? Você já falou aí sobre esses dois livros, no qual, junto com É, o seu amigo, você vai lançar para Paquetá, sobre é. Paquetá. Esse, Que esse esse Um Clique livro, na quais Poesia. outros planos que você tem? Tem esse livro, Um Clique na Poesia, que deve provavelmente sair. O livro está pronto, isso aqui é uma correção que a gente fez com Jorge Ventura, e provavelmente deve sair em maio. E em Então, maio ou junho sai outro livro chamado Facetas do Amor, que eu citei aqui o Doroito Laroca, que é um médico psiquiatra, eu estou fazendo com ele esse livro, Facetas do Amor. Provavelmente em maio, junho deve estar prontinho também. E vamos para as reuniões de poesia que existem aí, fazer uma seleção das reuniões boas que tem. Saiu esse com a Jussara Valverde, esse que você falou da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, eu participei desse com um poema sobre o Rio de Janeiro. Isso é uma coletânea com os médicos da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. A Jussara Valverde, Legal. nossa grande amiga, que olha preparou o livro. isso. O Nossa livro já vida. saiu, o livro está muito bom. A coletânea, médicos e não médicos participaram desse livro aqui da coletânea. Era sobre o Rio de Janeiro, capital mundial do livro. Eu tenho um poema sobre o Olha, Rio de Janeiro. Hoje, uma pergunta sobre livro. Fale um pouco desse seu livro, acho que foi o mais vendido, né? E o que eu mais gostei também, aliás, eu gostei de dois livros seus. O médico Doutor Formal. Doutor Formal, fale Rapaz, sobre o Doutor Formal. Doutor Formal. Antes do Doutor Formal, esse livro aqui, como ele é um livro muito pequeno, teve É, gente que comprou e leu na fila. Tinha uma fila desgraçada, parecia a fila do INSS. Tinha uma fila desgraçada, o cara leu o livro todo na fila. Fala, é eu já li o isso. livro todo. E esse livro aqui foi sucesso. Cara, Esse livro aqui, Doutor Formal, esse, tem uma história. Por que Doutor Formal? O que é isso aí? Eu evito de falar que sou médico em reuniões, imagina em boteco, pé sujo, você falar que é médico, isso é besteira. Mas o cara acaba descobrindo e diz, minha tia está morrendo, e dá para dar uma injeção para ele, começa a perguntar a clínica dentro de um boteco. Eu falei, cara, aí começa a explicar, aí o sujeito estava lá perto, falou, pô, você parece o doutor Formal, me deu uma bronca. Aí eu levei aquilo para a cabeça e falei, pô, eu tenho algumas coisas escritas, inclusive, vou abrir uma página aqui, Vida e Morte de um Tricomona, que está no início da minha vida lá nas Pioneiras Sociais, eu escrevi esse poema. 1980, esse poema aqui. O livro é recente, mas esse poema aqui, Vida e Morte de um Tricomona, foi feito em 1980. Tem 40 anos esse poema. Quer dizer, não é poema, é um histórico da vida dele, Vida e Morte de um Tricomona. Então, por aí vai. Então, você pega as coisas que estejam boas e é eterno. O ideal, isso que o Caio falou, não bota data em poesia. Poesia não tem data, é uma coisa que não se bota data, porque ela serve para a vida toda. Esse Vida e Morte é bem atual. Como é que vai acabar? Pô, esse cara escreveu isso há 30 anos atrás, mas vale a pena ainda ler, que é bem atual. É isso aí. O futuro é escrever e as reuniões, continuar trabalhando e melhorar a vida aqui no Rio de Janeiro. E parabéns a vocês pelo Poesia Cult. Isso aí, viajou.
e aparecer nas reuniões, e É um vamos prazer, tocando sempre é bola. um prazer quando a gente encontra você nas reuniões, nos eventos É, de poesia. A gente já É, sempre sabe que agradável. vai ter muita coisa boa, que a gente vai rir Eu, muito, sabe? E é. nós somos, assim, seus fãs eu, mesmo. bebê, Eu também sou fã de vocês. A gente. mais uma hilária para gente, que você nunca esqueça. Você falou uma vez que os seus livros, você perguntaram, né, se você vendeu muito, coisa, aí você contou que foi feito dos seus livros. Tu não ganhou nada do livro, ganhou o quê? Conte aí pra gente. Não, Distribuição. o livro não vende. Depois, o livro, a gente vende um livro no dia lá da reunião, né? No livro, não, lá em Paquetá. Eu vou vender lá, procurar vender alguma coisa lá, e depois eu fazer reuniões com o Jorge Ventura, nesse local novo que ele está mantendo agora, lá na Henrique Valadares, né? Que é um local muito bom É. ali. Esse vai ter até uma reunião sexta-feira lá, e eu vou fazer uma reunião lá, vamos fazer, esperar sair o livro, e outra ia ver onde está a Perge e continuar com os amigos da Perge, talvez da Abrams, falar com Jussara Valverde, pegar os médicos, e juntar a coletânea médica com outros livros e fazer tipo uma reuniãozinha e tentar vender alguma coisa. E não procurar viver disso aí, porque pô, poesia não se viu, é agradável, é É. o prazer que você tem de escrever e lançar um livro naquele dia como se fosse um filho, mal comparando, né? Que não se compara com Uhum. filho, mas é uma coisa espetacular você lançar um livro. É Depois o você lado fica bom da doando o vida. livro, vai. Depois você fica fazendo sua propaganda, do ali para lá e para cá, vai doando o livro. O livro tem que circular, não adianta você botar na gaveta. Daqui a pouco dá barata, a mulher te mata, te joga tudo fora. Você fica. Quando, você, quando, quando a mulher é viúva, ela é o marido e os livros que vão embora. Os livros, então, já tem 200 livros. Rapaz, quando eu ganho um livro, eu chego, você já tem esse livro? A Jussara tem mania de falar até bem dela. A Jussara, tem esse livro? Eu falei, não, toma, é seu. Aí eu dou um jeito, dou uma disfarçada, e falo, pô, aqui em casa não entra mais livro. Pô, não tem mais lugar para botar livro. É impressionante. É, Aí eu dou para uma pessoa que até aí vai gostar. O cara é secretário lá, está apertando um botão, está fotografando lá um negócio. O cara nunca viu um livro. Você tem esse livro? Não, esse é o meu primeiro livro. Você vai me dar? Dou. O cara fica felicíssimo. É Entendeu? Eu acho que verdade. isso é importante, você divulgar para um cara. Quem sabe daqui a pouco ele se inspira, começa a escrever É. sobre, não sobre tricomona, mas sobre a vida dele. Tricomona, Bom, chegou, pula essa parte aqui de Tricomona, vai ler a parte poética aí depois. vamos para E, algo pô, mais elevado, né? mas é elevado. Aí o cara fica todo. Pelo amor de Deus. vai fazer a Doutor, pergunta olha, agora. Vai, Vanessa. infelizmente estamos já no final e é uma pena porque é muito bom conversar com você. Então, Conselho. É, a última pergunta seria essa. Que conselhos você daria para os aspirantes de poesia ou de literatura de uma forma geral? E depois disso, queríamos que você lesse um poema seu, ou três pequenininhos, para encerrar a entrevista com chave de ouro. tá bom. O conselho que eu dou é o que aconteceu comigo. Quando você começa a ir nas reuniões, existem 60 eventos para o Rio de Janeiro. Depois você, aos poucos, vai fazendo a sua seleção. E a sua personalidade, cada um pensa de um jeito. Tem gente que adora o Drummond. Eu também gosto do Drummond, mas eu não li nada. Eu sei da vida dele assim que falam, assim, no Google. O Google você aprende tudo. Mas se você estudar a fundo uma pessoa, como eu estudei com Leminski, pô, Ó, eu sei até o CPF da sogra dele, pô, não é possível um negócio não é brincadeira. Mas eu estudei esse cara a fundo, entendeu? Porque eu gostava das frases curtinhas, entendeu? As frases dele são geniais. É. Convidei um amigo para ficar em silêncio comigo. Ele veio meio a esmo, praticamente não disse nada e ficou por isso mesmo. Pô, quer dizer, coisa genial isso. Como é que você convida um cara para ficar. Ô, Dalberto, vai lá em casa para ficar em silêncio comigo.
O cara leva um susto. Convidei um amigo para ficar em silêncio comigo. Ele veio meio a esmo. Praticamente não disse nada e ficou por isso mesmo. Isso é Leminski. Isso é do Leminski. Isso é ótimo. E esse doutor formal aqui tem umas Mas curtinhas aqui. ele terminou o conselho. Ô, Gutmann, tu terminou o conselho que você daria para a garotada? Além de participar, não, além de participar desses eventos, você vai fazendo uma seleção e só nisso aí e escrever. Porque sempre você está num bar, chega um cara e fala, uma para clarear a vista. Aí eu escrevi. Vista, pederatista, comunista, autista, fui escrevendo 10 cervejas. Só porque o cara chegou e falou, uma para clarear a vista. Então, no meio poético, tem muito mais chance de você desenvolver a sua escrita. Você mesmo, Marisa, você tem um poema muito interessante que fala: de manhã um copo de Leminski. Não, Poetílica. esse poema seu é espetacular. Um Então, a pessoa. cálicezinho de Neruda. Esse poema dela é uma coisa interessantíssima. Então, o cara que está ali ele começa a escrever, porque esse seu poema dá a chance da pessoa começar a escrever, fazer outro poema, até baseado no seu, pode escrever, baseado no poema da Marisa Bello, de direitos autorais, e escrever entendeu? Tem um poema meu chamado P, só tem a letra P. Você sabe que um dia um sujeito foi lá no Glaucio Gil e falou P, poema completamente diferente, mesmo título, P. Só tinha a letra P, mas é um poema completamente diferente. Isso é que eu acho interessante. Esse doutor formal aqui tem umas frases muito interessantes aqui que eu... Poeta triste e coitado, só escrevi em dia de finados. Pois. Cara, poeta triste e coitado, só escrevia em dia de finados. Deitado eternamente em berço esplêndido. Acorda, pô. Trepou, trepou, trepou. Apareceram trigêmeos. Aí se estrepou. Vai mais duas para nós encerrarmos, último. Susto, tô no SUS. Teu sexo, meu endereço. E por aí vai. Foi um prazer, poesia cult, parabéns. Prazer foi todo nosso, Gutmann. Muito Desculpe obrigada. o início da mancada, mas eu não sabia. Tudo bem, essas coisas acontecem. Mas foi muito boa a entrevista, muito obrigada. E a galera aí vai poder assistir tudo. Vou adorar. Vou adorar. Bom, tenho certeza. Vou adorar. Com certeza, toda certeza. E até a próxima. Muito obrigado, Antônio Gutmann, doutor Antônio Gutmann, meu querido doutor Formal. Muito obrigado pela sua participação na Sala com Poesia Cult. Muito obrigado.